Tá ótimo, meu amigo. Já tô gravando aqui. Beleza, vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui, tá, gente? Eu vou iniciar aqui. Eu vou começar com alguns tópicos, depois eu vou entregar para o professor Walter aqui falar sobre os highlights do VM Expert, e depois a gente abre para perguntas, tá? E pode ser perguntas bem diretas mesmo, tá bom, Marden? Pode usar 6, pode usar 8 ml por quilo, qual a evidência do drive impression? Pode ser bem diretas as perguntas, tá? A gente vai tentar trazer ali as respostas baseado em algum grau de evidência. Todo mundo enxergando a minha tela, tudo certo, né? Então vamos lá, gente. Eu começo aqui com um pedacinho de uma aula e depois eu venho ali para passo ali pelas diretrizes agora de 24, tá bom? Aquelas atualizações, tá bom? Então vamos lá. Essa é a minha formação. De novidade, gente, assim, eu gosto pra caramba desse artigo aqui. Se você quiser, eu acho que é um artigo interessante. Eu lembro desse artigo quando ele saiu, eu compartilhei com o Walter, porque ele tem algo importante no sentido que muita gente segue muito à risca ali os 6 ml por quilo, né, em modos em paciente SARA leve, moderada e grave. E esse artigo mostra algo interessante, que não é os 6 ml por quilo, e sim o volume ajustado pela complacência, ou seja, use volume corrente baixo para pacientes que têm uma elastância elevada, ou seja, uma complacência baixa. E você pode usar um volume mais alto em algumas condições, se aquele paciente tem uma complacência próxima até do normal, entendeu? Marlon, em quais condições eu vou querer usar um volume corrente mais alto? Tem vários. Você pode usar um volume corrente mais alto numa condição que o paciente está fazendo duplo disparo. O paciente está empilhando o fluxo aéreo, empilhando gás, ou seja, o paciente quer mais volume. Você pode dar mais? Posso. Se eu posso dar mais, não tem por que não entregar, né? Segundo, o paciente tem esforço excessivo, ou seja, ele quer mais volume, ele quer mais fluxo. Eu posso entregar isso para ele, mas eu não estou fazendo. Se você pode, por que não fazer para me diminuir o esforço? Terceira opção, eu tenho um paciente ali com acidose fora da permissividade, com vasopressor, com amina vasoativa. Essa condição também, se é permissivo aumentar um pouco mais o volume para melhorar ali a parte dos gases arteriais, nenhum problema. Então, três condições simples que você pode atuar a 7, 8 ml por quilo, se o paciente permitir dentro do limite elástico, tá bom? Tranquilo até aí, gente, tudo certo? Ok? Esse é o Tranquilo, resumo meu desse amigo. artigo. Vamos lá, se tiver algum ponto a mais que eu esqueci, pode ir me cortando. Vamos lá. Síndrome de desconforto, gente, eu vou tocar aqui nessa aula só a parte inicial dela e paro lá no New Global Definition, tá bom? Nas últimas definições do 2023 aqui. Primeira coisa é assim, ela começa, né, lá em 67 com basicamente são 12 casos isolados, pessoas ali que estavam dentro daquele grupo, eram pessoas diferentes, tinha idosos, pessoas mais jovens. Eles começam ali naquele estudo de caso mostrando um paciente que ofertava-se oxigênio e esse paciente era refratário à oxigenoterapia. A PIP estava caminhando nesse processo ainda. A PIP vem depois, da década de 70, aquela PIP em selo d'água. A PIP cresce com ali a síndrome de desconforto, que antigamente chamado pulmão de SARA, a gente ainda usa até hoje essa definição, mas era o termo utilizado ali, esse desconforto, ou SARA, no adulto, né? No adulto, mas tinha gente que não era adulto ali, então é até meio estranho. E depois desse tempo ali, foram observando, então, que o que ajustava, o que melhorava aquele paciente era a pressão inspiratória positiva final, a PIP, ou seja, mesmo volume corrente mais alto, uma pressão mais alta inspiratória, com PIP parece que a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica era menor, tá bom? Isso a gente tem muito claro, a gente tem aqui deixa eu ver, na estratégia protetora, a gente tem nesses estudos aqui, ó, que começa em 74 do Web, aí depois tem estudo do Volutrauma, que é aquele estudo clássico lá, quando ele compara ali, volume alto, pressão baixa, volume baixo, pressão alta. Esse estudo é muito clássico, entendeu? Ele mostra que não é basicamente ali a pressão alta que machuca o pulmão, e sim o volume corrente mais alto. Então ele mostra algo bem interessante. Outra coisa que ele mostra de forma bem intrigante é que não é só a pressão alta, mas se é uma pressão alta, mas com PIP, aparentemente a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica era menor. Então, era só esse adendo aqui nessa parte. E depois disso,
surgem algumas diretrizes, alguns consensos, começa em 94, o euro-americano, depois vem a definição de Berlim, que eu acho que é a primeira definição mais robusta, e depois vem a diretriz brasileira de 2013. Nessas diretrizes, nós tínhamos, de Berlim de 12, nós tínhamos basicamente isso. SARA seria basicamente um contexto, uma síndrome que pode ser causada por vírus, bactérias, protozoários, traumas, fungos, qualquer acidente nesse contexto, desde que quase afogamento, desde que seja súbito, ou seja, se a agressão aconteça de forma conhecida, súbita, de preferência na primeira semana. Tem o edema pulmonar, que é de origem não cardiogênica, que não é por sobrecarga volêmica, não é aquele cara que está nasarcado, com o rim já falhou a função renal, derrame pleural extenso. Não é esse cara. Não é edema por fração de ejeção reduzida, isso é fé, não é por isso também. É o edema pulmonar causado por um processo inflamatório. Depois desse ponto, onde você já tem ali o diagnóstico, que é a primeira semana, a causa do edema é de origem não cardiogênica, de não sobrecarga volêmica, você checa a imagem. A imagem, nesse contexto, era só raio-x e tomografia. E era basicamente a passagem bilateral, lembra que é adulto, que não poderia ser explicado por nódulo, atelectasia ou derrame. E depois tinha uma classificação que era bem relacionada à relação PaO2 a FiO2, que você bem conhece. Quando veio agora a nova diretriz, o New Global Definition, o que mudou? O que tem de novo ali, entendeu? Sobre essa nova definição. Eles tentam pegar agora, gente, países subdesenvolvidos, que às vezes não tem gasometria, não tem como fechar um diagnóstico ali com mais precisão de imagem. Às vezes, só terá, por exemplo, uma ultrassonografia beira-leito, não tem uma tomografia, o raio-x está com algum problema. E eles colocam nesse formato uma nova proposta. Eles colocam uma proposta de risco para o edema, então você tem que checar realmente que você tem ali uma possibilidade alta daquele edema ser de origem pulmonar, que aquele edema não é de origem cardiogênica, que não é de origem sobrecarga de volume. Depois você vai para o time, ou seja, aquele tempo é de uma semana mesmo, ou seja, aquele negócio é bem agudo, aquela imagem não tinha, agora tem. Só que eles abrem um leque agora de opções para você checar a imagem do tórax. E esse checklist, ele inclui radiografia, tomografia computadorizada e ultrassonografia cinesiológica, ultrassonografia beira-leito, desde que seja um operador experiente, ou seja, ele consiga ver linhas B adequadamente, tenha certeza que ele esteja vendo ali na ultrassonografia. E da mesma forma, isso não pode ser explicado por efusão, líquido, atelectasia, nódulo ou massa. Dessa nova classificação, também é possível agora lidar com SARA, ou síndrome de desconforto, através de catéter nasal de alto fluxo, desde que o fluxo do SENAF esteja pelo menos com 30 litros, de 30 litros para cima. E você pode utilizar a relação saturação FO2, tá bom? Então, você pode utilizar saturação FO2 para ser uma relação de oxigenação. Marde, quais valores de corte? Vamos lá. Na SARA convencional de Berlim 2012, era a relação PO2-FO2 NOC 300. Agora, no novo New Global, é basicamente saturação FO2 menor que 315. Lá era PaO2, perdão, FO2 menor que 300. E agora pode ser usado também saturação FO2 menor que 315. Cuidado, tá? Não pode pegar alguém com uma saturação de 98 e fazer esse cálculo, tá? Ele fala, utilize uma saturação menor ou igual a 97, de preferência menor que 97. Você pode utilizar isso daí em catéter nasal de alto fluxo ou até mesmo em ventilação não invasiva. Em ventilação não invasiva, eu já utilizava, desde o 12. Por quê? Bastava colocar o paciente em ventilação não invasiva por 1 hora, com a PIP mínima de 5, o paciente, binível, SPAP, e pegava esse paciente, coletava uma gasometria dele 1 hora após essa ainda pressurização. Você poderia fazer totalmente a gravidade do SARA com essa pressurização. E agora está muito mais destacado nessa nova definição, tá bom? Então, a nova definição permite um novo checklist de imagem, ela foca muito nos fatores de origem do edema para você não errar no diagnóstico, ela possibilita utilizar a saturação FO2 desde que ela seja menor ou igual a 97 e você pode utilizar ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo. Gente, tranquilo até aí? Alguma pergunta? Walter? Alguma coisa aí? Marden, tem gente perguntando sobre código para entrar. Não tem código, né, amigo?
Não tem código. Tem alguém na lista de espera para entrar aí? Não, né? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Creio que não. Observar. Não, todo mundo tá online aqui, tá? Tá joia. Eu tô aceitando todo mundo, tá bom? Tá bom. Gente, alguma pergunta até aí? E Walter? Não, Creio que seja tranquilo. isso, né? Acho que é isso, a nova definição. Lembrar que você tem uma tabelinha também para gerar a relação PaO2-FO2 pela saturação FO2. É desse artigo aqui, você pode pegar a saturação, dividir ali pela FO2, ele te dá a relação PaO2. Esse artigo aqui, ele traz essa possibilidade, tá bom? Paro aqui, tá, gente? E vou trazer agora o que tem na diretriz agora, nas orientações, melhor dizendo, de 2024, tá bom? É assim, tá bem tranquilo, acho que não tem mudanças muito bruscas. Eu li a de 3 agora pela tarde e fiz uma leitura mais recente também agora à noite da de 2024 e basicamente a gente está tocando nos mesmos pontos. Eu vou resumir aqui em 5 minutinhos aqui essa orientação. Ela fala o seguinte, né? Ela fala que através desse New Global Definition que eu falei agora, é possível fazer com SENAF e com VNI. É possível fazer com relação saturação e FO2. Mas por que agora pode, Mário? Pode porque nem todo local tem gasometria, gente, entendeu? Nem todo local tem gasometria. Tantas e tantas vezes já fiz ali com saturação FO2. É possível, totalmente possível, desde que eu tenha uma onda de pulso plasmográfica bem adequada. Ele fala aqui que você pode checar na imagem, no chassi, no tórax, você pode checar com ultrassonografia tranquilamente, nenhum problema. Aqui é basicamente a tradução daquela imagem, entendeu? Ou seja, cheque muito fator de risco para você não atribuir SARA ou síndrome de desconforto em pacientes que não tem, tá bom? Paciente que é edema cardiogênico, sobrecarga de fluido, muito cuidado com isso. Agora, ele coloca nessa nova definição também uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de você concluir que você tem um SARA ali leve, moderado ou grave pela saturação FO2. Como é que funciona? De 315, mais ou menos, ali até 235, é considerado SARA leve, por saturação FO2. 234 até 149, SARA moderado. E menor ou igual a 148, se considera ali a relação saturação FO2 com SARA mais grave, tá bom? Isso é para paciente não entubado, tá, gente? Para paciente entubado, ele coloca o corte semelhante, mas também, se você tiver gasometria, você pode utilizar também a relação PaO2-FO2, tá bom? Modo ventilatório, tá, gente? Modo controlado. Volume e pressão não tem superioridade. Observe que ele coloca aqui, ó, 4/8. Por que ele coloca 4/8? Justamente porque eles puxam ali também o artigo do Ivan Goligan, onde ele fala o seguinte, olha, posso colocar 4/8 em algumas condições, tranquilamente, se o paciente tiver esforço excessivo, se o paciente tem uma boa mecânica, paciente empilhando ali o fluxo aéreo, ele quer mais volume, quer mais fluxo, eu posso entregar para ele tranquilamente, desde que eu não venha ferir ali a estratégia protetora e nem o limite elástico, tá? Fração expiratória, gente, é para saturar 9,296, tá bom? Pressão de platô menor que 30, driving pressure menor ou igual a 15. Lembrar que aqui, ó, não é estudo randomizado controlado, não é SR, tá, gente? Aqui é calculadora de regressão, é estudo observacional, tá bom? Cuidado que a gente não tem o maior grau de evidência ainda para driving pressure. A gente tem estudo rodando, mas não temos driving pressure ainda como o padrão A. As duas verdades, ou 2 ou 3 verdades que nós temos hoje para SARA seria volume corrente mais baixo, ajustado pela mecânica. Nós temos pressão de platô menor que 30 e posição prona, tá bom? São as 3 verdades com estudo controlado, randomizado, direitinho ali para síndrome de desconforto. As outras condições são baseadas ali, basicamente, em estudos observacionais, tá bom? E Marlene, posso só fazer um adendo em relação a isso e não vou esquecer. Perfeito, acho que você ouviu algo no VM, né? Exato. Né? Vamos lá. Mais à frente eu fiz uma tabela de comparação que eu acho que todo mundo vai gostar aqui para facilitar. Perfeito. Mas em relação a esse ponto, isso foi uma pergunta de um dos participantes, né? Que estavam ali direcionado para os palestrantes. Eu não lembro perfeitamente qual que era o palestrante agora. Não sei se foi o próprio professor Marcelo Amato, se foi o Eduardo Leite,
que respondeu, não recordo agora, mas a pergunta eu recordo, justamente sobre esse uso, né? O que que eles achavam, se era algo que tinha uma coerência, aplicar a driving pressure, né, em outras situações clínicas que não fosse a nossa querida Sara, né? Uhum. Odeio falar SDA. SDRA, nossa. Sara é mais top. E aí fizeram, né, e tal. E vai pra lá, vai pra cá, em outras situações durante os 2 dias de evento. Isso também chegou a ser abordado de forma indireta, mas o que deu para entender é que o uso da driving pressure em situações onde não é uma condição de SARA mesmo, classificada, ainda é um caminho com um racional muito forte. Entendi. Entendeu? Apesar de Perfeito. não ter ainda base sustentável para a gente usar realmente em demais situações clínicas, que é como a gente acaba usando de hoje em dia, né? Eu te Uhum. confesso que no meu checklist de ventilação consta lá Sim, a o meu driving também. pressure. Então, apesar de ainda estar caminhando para estudos mais robustos, trata-se de um ponto que o uso em outras situações clínicas ele tem um racional muito forte, Perfeito, perfeito. entendeu? Concordo plenamente. Concordo plenamente. É isso mesmo. Ou seja, é possível extrapolar, basicamente, né, o racional fisiológico também para outras patologias ali que não é sendo desconforto. Concordo plenamente. Eu sempre mensuro platô e driving pressure, mesmo de pulmões ali que a complacência aparentemente são normais, entendeu? Até respeitando ali a possibilidade dos limites. Sobre frequência, tá, gente? Respiratória, você pode usar até 35, em SARA grave, moderada e grave, você pode usar até basicamente ali 45, tá bom? Pode usar mais de 45, sim, se a complacência for, por exemplo, de 15, 45 cabe tranquilo. A 15 a 20, cabe 45. Não tem dúvida disso. Se a complacência é de 15 a 20, cabe uma frequência de 45 sem fazer autopip, tá bom? Diminui a frequência, como ele coloca aqui, ó. Caso, olha isso que é importante, tá? Diminui a frequência caso a PCO2 esteja abaixo de 50. Por que isso, gente? Mechanical power, né? Aí tem uma deixa aí. A pessoa, cadê o mechanical power? Não foi falado, não foi tocado em nenhum momento. Foi, tá aqui, ó. De forma indireta, ele foi tocado aqui, ó. Se o PCO2 caiu, baixa a frequência. Justamente está na aba da frequência, porque o mechanical power é um dos marcadores também de lesão pulmonar e a frequência faz parte das formas, tá bom? Aí cria um grande gargalo, porque muita gente fala, agora 2024 a gente não vai ter as tabelas, né? Não vai ter tabela, acabou, a tabela é lá. Aí abre, quando Acabou se foi abriu, nada. acabou, foi Mas nada. Tá aqui a pelo tabela. menos sobre isso não rolou no VM Expert. Graças a Deus. Perfeito, graças a Deus, beleza. Se a galera não toca, né? Mas, Mário, por que essas tabelas não foram excluídas das orientações? Porque, gente, elas têm estudos sobre elas, ou seja, elas têm base, entendeu, fisiológica de publicação, então elas não são proscritas. O que a gente precisa entender é o seguinte: se você começar a usar uma tabela, tá errado? Não, não tá errado, mas você vai ter que olhar a mecânica pulmonar e hemodinâmica. Acabou. Se você pega uma SARA, por exemplo, eu vou usar essa tabela aqui, por exemplo, e o paciente está com uma FO2 de 50, e segundo a tabela eu vou usar uma PIP de 10, você checa, você estava com 5 e colocou agora 10. Você vai checar a mecânica com 5 e com 10, a hemodinâmica com 5 e com 10. Se, usando a tabela, com a hemodinâmica com 10, tá piorando a hemodinâmica, piorando a mecânica pulmonar, acabou. Não é 10, entendeu? A tabela tá errada. Simples assim. A tabela não serve para esse paciente. Agora, usei a tabela, por exemplo, botei 10, melhorou a hemodinâmica, até melhorou a hemodinâmica, e ganhei oxigenação e melhorou a complacência, acabou, a tabela tá certa. Não tem problema usar a tabela, entendeu? Eu uso? Não uso. Recomendo também não. Mas não é proscrito, entendeu, gente? Tudo certo, entendeu? Complexo, entendeu? Mas não tá errado, tá aqui, entendeu? Tem plausibilidade, tem racional para usar. Foi estudado, né?
Mas tá aí, quer usar? Usa dessa forma que não vai estar errado, tá bom? O que você usa? Eu uso PIP baseada no processo decremental, baseada na complacência, mecânica pulmonar, por aí vai, onde todo mundo tem utilizado, tá bom? Bloqueio, tá, gente? Bloqueio é outro problema. Não sei se tocaram no VM lá. Bloqueio Tocaram, neuromuscular. teve um Tocaram. tópico, tem uma parte sobre isso. Beleza, Walter vai tocar mais, então eu não vou me deter, tá bom? Mas basicamente, PF menor que 120 ou paciente com dificuldade de manter estratégia protetora. O que a gente sabe hoje é o seguinte: bloqueio, gente, antigamente era bloqueio para todo mundo. Hoje a gente consegue entender o seguinte: bloqueio é impulso respiratório. Isso é muito legal. Ou seja, eu tenho a capacidade de avaliar o impulso? Tenho. O impulso está elevado? Tem risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação? Aparentemente, eu não estou conseguindo controlar esse impulso com analgesia, há possibilidade de bloqueio. Essa é basicamente a minha visão sobre a briga lá do Acurazes e do Rose, porque os dois têm um conflito gigante. Está aqui, ó. Estudo randomizado, SARA modelo grave com resultados conflitantes. Ele está falando isso. Posição por ano não tem discussão, né, gente? Não tem discussão, é padrão A em paciente com relação PO2 e FO2 950. E acaba, né, basicamente ali o capítulo, tá, gente? E eu vou jogar pro professor Walter agora aqui a peteca aqui. Vou parar de Já? compartilhar. Já, meu amigo. Embora. 30 minutinhos ali. Gente, alguma pergunta aí agora? Foi um resumo ali, rapidinho, da ópera. Quem quiser perguntar alguma coisa, só abrir o microfone e jogar aqui no chat que a gente lê. Tá bom? Walter, os tópicos, só para te ter certeza aí. Impulso respiratório, bloqueio neuromuscular, correto? Vem esses tópicos aí no VM. Bloqueio, ventilação mecânica protetora, basicamente, e acho que alguma coisa em relação à analgesia. É isso? Olha, amigo, em relação a esse ponto, a gente teve a parte, uma palestra que foi muito bem abordada essa temática de bloqueio, tá? Bloqueio Ok. parcial, bloqueio em bolos, Perfeito. tá? Foi bem direcionado isso lá. Tá? A gente gostou, eu particularmente gostei muito. Achei bem interessante. Uma coisa que hoje em dia a gente está tendo uma combinação muito legal de evolução de direcionamento clínico. Perfeito. Tanto a equipe médica evoluindo muito bem na questão do bom ajuste da relação da analgesia para o paciente. Aquela bomba de dormonide de fentanil, não lembro a última vez que eu vi isso num paciente, tá? Olha só que legal. Mas a gente vem encontrando um nível de sedação muito bem ajustado. Isso facilita com que a gente consiga conduzir bem o paciente dentro dos critérios de ventilação protetora. E eu uso o termo ventilação protetora para qualquer situação, ou de passividade ou de atividade. Esses Perfeito. últimos anos, né, do Covid para cá, o Covid foi péssimo por um lado, mas em outros aspectos ele nos obrigou a evoluir muita coisa já estava escrita. Quase tudo, na verdade, né? Perfeito. Outras foram se aperfeiçoando, mas isso forçou a gente a realmente dominar aquilo que estava escrito, aquilo que já estava publicado, né? Então, nesse critério aí de combinação de bloqueador, ventilação protetora que tu questionaste, isso foi muito discutido no VM Expert, tá? E até combina muito com o que é atual, colocado agora nas novas normas da AMIB e a SBPT, né, que agora fizeram as novas práticas, né, de ventilação. Muita coisa combina, eles foram totalmente de acordo, não utilizar de forma rotineira, ser muito bem seletivo em relação ao uso do bloqueador neuromuscular, uso como forma de bloqueio parcial ou a utilização quando necessária em bolos. E aí eles foram puxando vários temas que estavam linkados a isso. Por Perfeito. exemplo, situações de assincronias ventilatórias, dependendo da sincronia, dependendo da periodicidade e da Perfeito. classificação dela, vale a pena bloquear ou eu posso tolerar? Então, eu te confesso que particularmente não fico confortável em aceitar assincronias. Não fico. Entendi. Mas isso é eu. Quem sou eu?
Sim. Quem sou eu lá na fila do pão? Ninguém. Mas eu penso dessa forma. Mas o que tem tornado-se relevante, isso foi, claro, abertamente discutido, até o professor Eduardo Costa falou a respeito disso, que tem a sincronia que não vale a pena. A gente, a qualquer custo, por exemplo, bloquear o paciente só para evitá-la. É necessário evitá-lo ou não? Um consenso em relação a isso é as sincronias que geram empilhamento de ar, em hipótese alguma, devem ser toleradas. Agora, há outras assincronias com uma periodicidade menor, né, que é aquele nível ali de assincronia ventilatória, que o paciente apresenta uma periodicidade baixa em alguns momentos, só quando é manejado. Às vezes apresenta isoladamente uma coisa aqui, outra ali. Será que vale a pena mesmo a qualquer custo você bloquear o paciente? Então isso foi um consenso lá, de que a gente não tem que ter esse uso Tô de contínuo acordo. nem rotineiro. Eu sou de acordo, cara. Assim, recentemente eu tenho esse pensamento aí da tua última fala. Meu pensamento sempre é assim. Eu tenho um paciente com síndrome de desconforto. Olha só, que isso aqui é bem interessante. Esse paciente, ele tem um processo assincrônico. Vamos dizer que ele tem uma assincronia. Ele tem um disparo reverso. Vamos dizer que ele apresenta um disparo reverso. Só que esse disparo reverso não gera duplo disparo, não gera empilhamento aéreo, e de forma não cíclica ali, ele não atrapalha ali a mecânica pulmonar e não atrapalha a oxigenação. Deixo quieto. Tenho deixado quieto. Entendeu? Porque eu sei dos malefícios do bloqueio, principalmente para fraqueza muscular de na UTI depois. Então, se o paciente está empilhando, o volume está saindo da linha protetora ou saindo da mecânica protetora, aí sim, beleza. Aí pode ser que o bloqueio parcial seja uma necessidade. O bloqueio parcial, uma necessidade. Se não deu certo, o fracionado em bolos, aí sim um bloqueio mais pesado, entendeu? Conversaria para a equipe pesar um pouco mais. Mas eu tenho pensado do menos para o mais, não do mais para o menos, como pensava na época do Covid. Eu não lembro a última vez, eu não lembro, juro pra ti, a última vez que eu usei um bloqueador. Eu não Foi lembro. Covid. Faz tempo também. Até os últimos síndrome de desconforto que a gente ventilou recente foi com analgesia mesmo, foi sem bloqueio, entendeu? Foi mais tranquilo. Lógico que temos que ser sinceros, hoje em dia a nossa realidade é É muito mais outra, né? difícil termos pacientes de SARA na UTI. Sim, sim. Muito mais. Na época Com da certeza. pandemia, dos 10, 11 estavam com SARA, né? E dos 11, 12 estavam pronados. Ou estavam em ciclo de pronação. Às vezes era mais fácil tu ter um paciente pronado do que supinado na UTI, né? Olha lá, tem duas perguntas aqui, Tem Walter. Uma da Suela. Vamos três lá, os três, né? perguntas. Olha lá, vou ler a primeira aqui, que é a Suelen. Boa noite. Tenho uma dúvida sobre o uso bloqueador neuromuscular. O que podemos fazer quando, mesmo através da clínica do paciente, a equipe verifica a necessidade de bloquear o paciente, porém não é feito? Isso aqui é importante. Vamos lá. Eu vou. Quer, Walter, responder essa? Quando não tem bloqueio, o que tu faria? Olha, só tem uma hipótese, Suelen, que eu cogito bloquear o paciente. É quando eu não consigo resolver o empilhamento de ar. Só. Perfeito. Qualquer outra coisa eu levo em consideração, coloco numa balança. Agora, quando eu não consigo resolver empilhamento, é quando eu cogito utilizar bloqueador, tá? Não sei qual é a situação clínica que tu estás referindo, mas eu julgo unicamente essa. Só que tem um outro lado. Depois que a gente conseguiu ter estudos mais recentes, tá? Que conseguiram ampliar as hipóteses que são responsáveis pelos empilhamentos de ar, porque até então todo mundo pensava que só o que gerava empilhamento de ar era ciclagem precoce. Sim. Todo duplo disparo precede de uma ciclagem precoce. Até criou força uma época disso aí, né? Sim. Isso é só uma das causas. Tu pode ter empilhamento de ar por alto disparo, tu pode ter empilhamento de ar por disparo reverso, tu pode ter empilhamento de ar por
ritmos neurológicos alterados, tu pode ter disparo, empilhamento de ar por subassistência ventilatória, tu pode ter empilhamento de ar por sustentação da PEMUS, tanto de pico de contração como de tempo inspiratório. Então, o empilhamento duplo disparo, ele é multifatorial, ele é uma das assincronias mais difíceis de correção. Por isso que tu vai para lá, não saiu duplo disparo, vem para cá, não saiu duplo, aí tu vai pro bloqueio. Tá? Agora, essa outra questão que ela mencionou ao final, né? Que quando a equipe verifica a necessidade de bloquear, porém não é feito, eu acho que talvez aí a gente esteja tocando num outro ponto. É saber como é que é o nível de comunicação da equipe, como é que é o nível de esclarecimento sobre a integração das condutas, como é que é feito o round multiprofissional, ele é contínuo, ele é diário, não tem round, ou só quem faz o round é o médico para médico, né? Porque tem muito, infelizmente, serviço que é assim, né? Um médico passa o plantão para outro médico e o round multiprofissional não tem, e a gente não consegue se impor e justificar as reais necessidades do paciente para que seja feito um bloqueio ou não, tá? Então é mais ou menos isso aí. Pessoal, só para te ajudar é o seguinte aqui. Eu entendi também tua dúvida aqui, tá? A primeira pergunta, o que podemos fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou compartilhar minha tela rapidinho, vou te dar uma dica aqui, ó. O que eu faria se eu tivesse um paciente que tinha necessidade de bloqueio e a equipe não bloqueou ele? Olha só, ó. Vou abrir aqui meu slide, ó. Eu faria duas coisas. Número esse paciente tem mecânica pulmonar para garantir mais volume? Porque se ele está empilhando o ar, ele quer mais fluxo. Primeira coisa, ele consegue, sim, Marda, eu consigo tolerar 7 ou 8 ml por quilo. Eu entregaria isso, entregaria 8 ml por quilo. Primeiro, eu entregaria em modo V. Eu sei que é difícil o modo V, o paciente ficar entregue. Primeira coisa, entreguei em modo V. Depois, se não deu certo entregando mais volume, eu entregaria em modo P, os mesmos 8 ml por quilo, com fluxo de ataque um pouco maior, que é o modo P. Se ele se entregasse em modo P e dessa forma o paciente não precisasse mais assistir à ventilação mecânica, eu, de certa forma, precisaria calcular o impulso respiratório. Observe nessas duas imagens que o paciente assistindo à ventilação mecânica, a drive impression transpulmonar, que é o ventilador mais o paciente, é muito elevada no P e menos elevada no V. Você olha assim, cara, o modo V é destruidor. Não, o modo V ele pode, de certa forma, diminuir ali a drive impression transpulmonar, porque o modo é volume. Quando o paciente chega no volume A, o ventilador diminui a pressão do ventilador. E no modo P, não. No modo P, ele sempre vai estar somando a pressão do paciente com a pressão do ventilador, gerando volume elevado. Então, assim, paciente com pulmão muito machucado, seria essa possibilidade, tá bom? Verifica se tem componente elástico para aumentar, faça esse em V, se não melhorou, faz em P, mas tenha cuidado com o modo P, que pode ser que esteja ruim, tá bom? O problema, Marden, nessas condições é que se tu tá cogitando o uso de bloqueador, teoricamente a condição clínica do paciente ainda não é a melhor. Teoricamente, perfeito. sim. Não dá para assistir, né? Então, poxa, assistir, né? Vou liberar a demanda que ele quer, então. Como? Sei lá, baixando frequência, mudando de modo para fluxo livre. É o ideal, é o que ele quer e vou dar. Só que se tu tá cogitando o uso de um bloqueador neuromuscular em um paciente grave de UTI que tá em ventilação, subentende-se que clinicamente ele talvez não esteja na melhor fase dele, né? Perfeito, concordo. Então, tem esse risco de liberar o que ele quer e de repente ter uma consequente piora também nas próximas 12, 24 horas. Persile, né? É. Olha lá, tem um estudo que avalia, Ricardo, que avalia o índice de assincronia, segundo os autores, isso menor que 10% é aceitável. Acredito que seria essa possibilidade de aceitar a presença de assincronia, sim, penso eu. Esse estudo aqui é para paciente não SARA, tá, Ricardo? É paciente não síndrome de desconforto, tá bom? Então, se é não síndrome de desconforto, ok, tá bom? Menos que 10%, tudo certo, tá? Mas pacientes com SARA, eu acho que o que o Walter está falando é o que é mais congruente, tá bom? Avalie a magnitude do impulso respiratório. E número 2, avalie empilhamento aéreo, tá bom? Os estudos, acho que a Toshiba
é o autor que mais publica sobre isso, em Sara e Impulso, acho que ele foi citado possivelmente por lá, e vale a pena a leitura para observar o que a gente está falando. Mateus, até porque a maioria das sincronias são passíveis de resolução com ajustes finos. Realmente, a boa parte delas são sim, entendeu? Ou seja, você tenta exaurir todas as possibilidades do ventilador para evitar ali pesar, ser analgesia. Eu concordo totalmente. Essa questão é Aí a senhora interessante. respondeu. Essa questão é interessante. Ó, o que dificulta a nossa correção é que a gente tem assincronias de causas que são ventilatórias e causas não ventilatórias. O problema é que boa parte delas vem de causas não ventilatórias. Que o Do problema não paciente. está no botão do ventilador mecânico. Está na condição clínica, está em algum desequilíbrio metabólico, alguma complexidade, enfim, né, algum desfecho, uma piora dos scores clínicos do paciente. Algo está exacerbando a condição do drive ventilatório dele. E tudo isso leva à sincronia. O problema é ver a sincronia e achar que sempre mexendo no botão vai resolver. Perfeito, perfeito. Walter, joga uma peteca para ti agora. Impulso respiratório. No impulso respiratório, eles tocaram ali basicamente em PMUs derivada de POC, P01, PMI, Flow Index, tocaram nesses pontos, qual eles consideram com a melhor sensibilidade e com menor problema de viés na hora da alocação, na hora da mensuração. Sabendo que a P01 ela pode ser um marcador interessante, mas ela é um marcador, por vezes, de drive mais central, e por vezes não tem relação ali com o tamanho do impulso, né? Com a parte do impulso muscular. A PMI com os problemas dela geralmente de alto PIP, recolhimento elástico, aumento de resistência de respiratória, Subestima demais o esforço, né? subestima demais o esforço. Eu não sei se a PEMUS com Delta POC foi a mais tocada como sendo a mais sensível. O que a Eu não gente sei se é o teve, pensamento o que a deles gente também. teve de discussão no VM Expert. Para quem não sabe, gente, eu já vou até abordar um pouco mais aprofundado. O VM Expert foi, acho que a segunda edição do principal evento que a gente tem no Brasil sobre ventilação mecânica, tá? Esse ano foi agora nos dias 25 e 26 de outubro lá em Recife, e eu e uma delegação pequena aqui de Belém e alguns colegas do sul ou oeste do Pará, não sei exatamente, que também eu conheci lá que foram. Ao todo nós éramos mais ou menos uns 18, 16 Legal. paraenses, tá, que foram nesse evento grandioso lá em Recife. Então lá, Marden, a gente ouviu muito sobre Psylli, muito sobre mecânica ativa, muito sobre comparação entre elas, comparação de P01, comparação entre variáveis, marcadores de atividade. E assim, o que a gente encontra é que a P01, isoladamente, ela nunca, não pode, em hipótese alguma, ser Perfeito. utilizada como um norteador da P20. Não é Perfeito. para P01 de forma isolada que você vai definir o suporte da máquina. P01 tá baixa, então tô dando muita pressão de suporte. P01 tá alta, então tô dando pouca pressão de suporte. Isso totalmente Nunca. descartado, tá? Então P01, isso até a doutora Ana Carolina falou de forma muito esclarecedora isso lá, tá? Falou a respeito disso. Então, PMI, o que eu vejo aí, talvez não concorde em 100% do que eu venho vendo, tanto do que foi abordado lá, do que outros também colegas especialistas vêm abordando sobre PMI. Eu vejo que a nível laboratorial, a nível de pesquisa, instituições que realmente têm o principal objetivo é aprofundar as pesquisas em ventilação mecânica, que tem uma baita estrutura, tomografia. Hoje a gente já tem recursos, algumas máquinas que conseguem até induzir, simular as sincronias ventilatórias. Tem Perfeito. monitorização de pressão esofágica, tudo isso em laboratório, muito bem controlado. Eu vejo um amor muito grande, crescente pela PMI, né? A PMI, que é esse índice aí de pressão muscular do paciente feito numa pausa inspiratória.
Eu vejo uma paixão crescente em relação a ela, mas você e já diversos colegas que aplicam isso na prática e na vivência assistencial vê que ela é muito falha, né? Particularmente, apesar de ser e ter sido muito discutido e apresentado lá a PMI como um dos marcadores de possibilidade, eu particularmente vejo ela como um marcador muito falho. Primeiro, porque a manobra é muito difícil. Para você ter um paciente totalmente relaxado durante a pausa inspiratória e o platô ali se formar de forma bem retificada, não ter nenhuma influência de oscilações para cima ou oscilações para baixo, é muito difícil. Quando tem, ótimo. Walter, tu faz isso? Sempre eu faço. De 10 que eu realizo, eu consigo uma manobra perfeita de 2, talvez 3, mas sempre faço. Sempre faço até para comparar, tá? Mas Delta POC, PEMUS e a Driving Pressure transpulmonar foi muito bem ratificado lá com as principais variáveis de mecânica ativa, pensando nesse impulso aí do trigger do paciente, né? Nesse controle do ímpeto respiratório do paciente na ventilação. Perfeito. Walter, outra peteca para ti. Posição prona, foi tocado? Foi tocado. Dr. Marcelo Beraldo falou lá dos Straits, tá lá para fora. Foi aberto um link, né? Inclusive vou dividir esse material aqui com vocês. Legal. E alguns pontos eu consegui fazer uma comparação, inclusive, entre não as diretrizes. Eu já vi alguma coisa sobre diretrizes de 2013 versus recomendações de AMIB 2024. Eu fiz diferente. Eu peguei as novas recomendações e cruzei com o VM Expert. Eu vou apresentar agora aqui para vocês e vou falar sobre Prona, tá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem aqui essa tabelinha que eu consegui montar bem legal aqui para vocês. Bom? Estão conseguindo ver aí? Tá ótimo. Beleza. Então, olha só. O que eu fiz aqui? Primeiro eu vou explicar um pouquinho do que foi feito aqui, tá? Eu peguei assim, como o professor Marley já deu aí todo esse rateio, né? No capítulo das orientações práticas que saíram agora em setembro de 2024 de ventilação mecânica, as atualizações, né? As novas aí, as nossas novas diretrizes. Eu peguei todo esse capítulo e comparei as temáticas, tá? Então, tudo que foi abordado em concordância entre as orientações práticas e o VM Expert, eu coloquei aqui, utilizando essa nomenclatura de acordo, tá? Aquilo que está fora, tá bom? Deixa eu só botar aqui um laser, a galera vê melhor. Ó. Então nessa primeira coluna aqui tem as orientações práticas, tá? Que saiu agora em setembro de 2024 e em outubro, que foi o VM Expert lá em Recife, eu coloquei aqui a abordagem, se teve alguma coisa de diferente, se for de acordo. Alguns desses tópicos vão estar em branco porque ou não foi discutido a respeito daquilo ou passou batido por mim, tá? Então assim, a gente que está num evento presencial, né, num congresso de 2 dias, de manhã, de tarde, não tem como a gente conseguir armazenar 100% de toda aquela informação. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente ganha um desse aqui, tá aqui o meu, e ganhei um, terminei no primeiro dia e tive que pedir outro, tá? Então só aqui, folhas de anotação frente e costa, eu contei aqui, eu consegui fazer 29 folhas frente e costa nos 2 dias, não consegui ainda traduzir tudo. E lembrando que o VM Expert tocou em vários assuntos, não foi um evento só para SDRA, também foi abordado lá. Então eu peguei as diretrizes, o tópico, o capítulo de SDRA, as novas orientações práticas, e fui tentando vislumbrar nas anotações que eu tive aqui, para fazer um comparativo. Então, por exemplo, nas orientações práticas, eles já utilizaram a classificação atualizada, né,
da SDRA, que foi agora em 2023. E de uma forma direta ou indireta no VM Expert, isso foi também abordado em concordância, tá? Em relação à nomenclatura, sigla, SDRA ou SARA, agora nas novas práticas de ventilação, também isso foi dito, foi debatido entre os palestrantes utilizando as mesmas siglas e nomenclaturas no evento, tá? Agora, pensando no uso do catéter nasal de alto fluxo, que entra ali como uma das formas até mesmo de classificação, esse tema não foi discutido, tá? Ou passou batido ali por mim, eu não consegui ter nenhum tipo de aprofundamento, nem anotar algo a respeito disso, tá? Em relação às classificações, a utilização da relação entre a PaO2 e a FiO2 menor ou igual a 300 para iniciar ali os níveis de classificação, ali também foi abordado em concordância. A utilização da tabela saturação FiO2, que já consta dentro das novas atualizações da classificação, lá não foi discutido a respeito disso, tá? Ou passou batido ali por mim. Em relação à opacidade bilaterais que nos ajudam, né, hoje em dia a classificar, também teve concordância em relação a esse aspecto. E já puxando o link, nós tivemos uma excelente palestra da doutora Cecília Muniz, tá? Que já pegando a utilização, a orientação do uso do ultrassom cinesiológico para ajudar na classificação da SDRA, ela foi além disso, né, mostrando ali diversos papers e atualizações sugerindo o uso, inclusive, de rotina do ultrassom, né, não só na SARA, mas também em demais patologias, tá ok? Sobre modo ventilatório inicial, principalmente nas primeiras 12 horas, isso é, dentro das novas orientações práticas, definido como o modo V ou o modo P, não tendo nenhuma superioridade entre os modos, tá? Apesar de, particularmente, eu, Walter, utilizo o modo volume controlado na fase mais crítica da doença, tá bom? E isso não foi discutido, tá? Não foi discutido no evento, ou pode ter passado ali batido por mim, mas não consegui ver ou lembrar, recordar nada de aprofundamento ali em relação a esse ponto. Volume corrente de 4 a 8 em relação ao peso predito, pensando na SARA, também estão em concordância em relação a essa temática. FiO2 pensando sempre no alvo da saturação, norteando 92 a 96%. Ambos eventos de acordo. Platô menor ou igual a 30 também estão em concordância, tá? A driving pressure menor ou igual a 15 aqui nas novas orientações práticas de ventilação. Lá eu consegui pegar um gancho do professor Marcelo Amato, tá? Ele sugeriu, né, em situações mais graves, em classificações graves da condição de SARA, a driving pressure menor ou igual a 12, tá? Então isso aqui foi algo legal, tá bom? Que inclusive somou muito, tá? Para o direcionamento das minhas condutas ventilatórias, tá ok? Sobre frequência respiratória, as orientações da MIB, fala algo inicial de 20, podendo chegar até 30, 35 e em situações mais graves até 45, sendo que não tenha formação de auto-PIP. No VM Expert, isso não foi discutido ou pode ter passado batido por mim, mas não foi algo que teve tanta relevância de discussão no evento, tá bom? Métodos de recrutabilidade, né? As orientações práticas dizem que não há superioridade entre os métodos. No VM Expert, ele foi bem além do que isso. Isso aqui, em amarelo, eu deixei aí algumas coisas que, entre as comparações, tá? Que me chamou mais atenção, tá? Então, o que o Dr. Marcelo Amato falou a respeito disso? Sem sombra de dúvidas, padrão ouro, e ele não abriu mão, nem citou. Citou só para questionar outros métodos, tá?
mas não abriu mão da utilização da tomografia por impedância elétrica, tá? Para testar recrutabilidade, responsividade a PIP, para recrutar, para titular, tá? E outra coisa que ele também disse que é inadmissível é a não utilização de um monitoramento invasivo da pressão arterial, tá? Então, recrutabilidade via tomografia, junto, no mínimo, com uma PAM invasiva, tá? E ele foi além disso, né? A gente, nos últimos anos, principalmente, um dos métodos mais utilizados, mais comentados, mais discutidos e utilizados nas UTIs é o método do RE Ratio, né? Que ele tem ali todo um critério, um passo a passo, tá? É um método que tem toda uma calculadora eletrônica, uma calculadora online, que a gente tem que fazer algumas manobras, anotar algumas variáveis durante o manejo. Só que esse método que se tornou muito forte, né, de forma ali muito comum no uso, na praticidade clínica, o Dr. Marcelo Amato, ele, na visão dele, ele é um método incompleto, tá? É um método incompleto porque ele avalia apenas a variação de volume, tá? E para você testar potencial de recrutabilidade pulmonar, você tem que ir além do que apenas considerar a variação de volume para afirmar se um pulmão tem potencial de recrutamento ou não, tá ok? Isso aqui foi muito importante, mudou completamente o meu direcionamento, tá? De condução ventilatória. As orientações práticas dizem que nós temos que evitar PIP menor que 5, tá? E no evento não foi batido nenhum martelo em relação a número nenhum de PIP. Não teve PIP mágica para nada. Qual foi o aspecto que foi ratificado lá? Qualquer tipo de titulação de PIP, sempre avaliar em situações de SARA via tomografia por impedância elétrica, tá? E aqui nesse aspecto eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta durante o evento, direcionando para o professor Marcelo Amato, que a tomografia por impedância elétrica não é uma realidade a todas as instituições, né? Já tive a oportunidade de trabalhar, consigo conduzir o que necessito com um equipamento desse, mas ele não é algo que a gente encontra com facilidade. Então, qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Professor, pensando em uma condição onde eu só tenho gráficos escalares para avaliar, uma condição onde eu estou conduzindo o meu paciente de SARA com a utilização de modos convencionais, no máximo eu tenho ali os loops, as alças ventilatórias. Não tenho tomografia por impedância elétrica. Como que eu tenho que realizar essa avaliação do potencial de recrutabilidade? Como é que eu tenho que realizar essa titulação de PIP se eu não tiver essa tecnologia, tá? Então ele foi bem claro para mim que na visão dele, na falta, tá, da tomografia por impedância elétrica, utilizar a relação entre PIP complacência, né, que avaliará forma decremental considerando a menor driving pressure pela complacência ali mais equilibrada, ele disse que é a possibilidade mais racional na visão dele, tá bom? Sobre o uso de tabela, não teve um slide sobre isso lá, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui nas orientações práticas, eles falam de titulação, também além da tabela. Isso foi legal. Eles também consideram, assim como na recomendação do professor Marcelo Amato, consideram avaliar pela PIP complacência, né? De forma decremental. Porém, ao final, acrescentando 2 pontos de PIP acima daquela PIP titulada. Então, imagina que você avaliou potencial de recrutabilidade, fez um recrutamento, veio decrementando a PIP, achou lá 14, que lindo. Aí na hora que tu vais
ajustar a tua ventilação, tu és obrigado a botar 16 de acordo com as orientações práticas. Esses 2 pontos aqui são algo que eu discordo particularmente, tá? Tanto a utilização Walter, da tabela quanto acrescentar. Pode falar. Walter, isso é tão interessante porque os estudos que comparam a tomografia, a titulação por tomografia com a pipicomplacência, você encontrando pela pipicomplacência e comparando pelo índice colapso hiperdistensão, a pipicomplacência já sobredistende um pouco, entendeu? Ou seja, se você já utiliza pipicomplacência, na sua mente, você possivelmente deve estar puxando um pouquinho para a sobredistensão. E adicionar mais 2 pontos seria um equívoco ainda maior. Verdade. É verdade. Agora sim, Marden, eu te confesso que quando eu tive o tomógrafo em mãos, eu comparava métodos à beira-leito. Mas eu não fiz pouco, não. Fiz muito isso. E o que eu posso afirmar? Gente, realizar uma manobra de recrutamento válida é muito difícil. É muito difícil. Ter o paciente numa condição clínica ideal para isso. Saber monitorar as alterações que vão acontecer, não é se vão acontecer durante a manobra. Saber avaliar se as tuas manobras estão sendo válidas ou não. Se tu tá falseando alguma coisa. Se tu teve o azar de realizar a pausa inspiratória justamente num time do disparo reverse e a PEMUS derrubou a pressão e te deu um platô falso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Então, quando eu consigo ter um cenário ideal da titulação decremental e eu comparei com a tomografia, Marden, bate muito. Diferença de em alguns casos, 2 pontos ali. Que está muito próximo, é super aceitável. Né? Perfeito. Super aceitável. Eu tinha muita confiança em fazer manualmente quando eu não tinha essa tecnologia. Por quê? Consigo aprofundar e avaliar os critérios de alteração durante a manobra. Agora, se tu és um robô, tecnicamente tu sabe mexer nos botões, mas não consegue avaliar as alterações que vão acontecer, tu fica programado naquilo, tá tudo acontecendo ao teu redor, o mundo tá desabando, mas tu só tá preso ali em ficar olhando pro cronômetro e anotar platô. Aí é complicado. Entendeu? Aí é complicado. Em relação a... Quer falar mais alguma coisa, Marna, em relação a isso? Tranquilo, pode seguir. Em relação à titulação, tá? No VM Expert foi de forma totalmente em concordância de 100% entre os palestrantes que falaram nessa temática, é de que a melhor forma de você titular é pelo crossing point, tá? Que eu já vou mostrar aqui, ó. Eu vou aproveitar para mostrar agora, tá aqui. Até peço desculpa de estar mostrando essa imagem com menos qualidade, tá? Mas foi a imagem que eu encontrei aqui para a gente entender o que é esse crossing point. Então, quando a gente faz o recrutamento, né, quando a gente entra na fase decremental, para que a gente saiba qual que é a melhor PIP durante a nossa titulação, a gente tem esses gráficos aqui, esses mapeamentos, tá? Aqui à esquerda, o crossing point é onde há esse ponto de interseção entre a linha branca, que corresponde aqui aos sinais de hiperdistensão, a linha azul, que corresponde aos sinais de colapso, tá? Então, o ponto de interseção, que é bem aqui, é o que te presume ou estima a PIP ideal ali para o paciente. E o que é interessante? Aqui embaixo, eu tenho a ordenada de pressão, então aqui tá 26 até 4, tá? 26 até 4. E a gente tem um cruzamento, um crossing point entre 16 e 14. Então a PIP seria alguma coisa aqui próxima de 15, tá? Se eu pegar isso aqui e olhar para o mapa, onde ele me dá as zonas de hiperdistensão, que são essas esbranquiçadas, tá? E as zonas de colapso, que são azul, a PIP de 15, tá? Ela tá aqui, ó, com um colapso apenas de 3%,
tolerado aí alguma coisa, no máximo até 5%, e uma pequena zona de hiperdistensão de 7%, tá? Bem nessa região aqui. Então a PIP de 15, ó, batendo com um cross point, avaliando com um mapa para a gente poder titular bem essa PIP, o racional aqui está sendo bem coerente. E algo que chama muita atenção e nos dá muito mais segurança para titular a PIP pela tomografia, é algo curioso, é que se você pegar a linha em laranja, tá? Que ela está relacionada à complacência do pulmão, o ponto mais alto dela, que é a de maior complacência, não é na mesma direção do crossing point, tá? Então eu demorei muito tempo para entender isso. Eu sempre achei que a menor driving pressure sempre era a maior complacência, mas ela não é a maior, é a melhor complacência, é diferente, o maior do melhor, tá? Então a melhor complacência é um equilíbrio entre zonas de hiperdistensão e zonas de colapso pulmonar, tá? Então eu demorei muito tempo para entender isso e lá ficou mais esclarecido, tá? Depois que a gente conseguiu até ver a prática ali da titulação de PIP. Pode falar. Walter, só para não criar uma confusão na cabeça da galera, quando você está fazendo ali por PIP complacência, o valor numérico sim vai ser o maior, porque no ventilador sem a tomografia, porque lá você está avaliando complacência do sistema, tá? É pulmão e caixa, tá? Aqui é diferente, tá bom, gente? Então, é por isso que às vezes o valor numérico ali, alguém abrir a mão ali, pode ser que tenha um pouquinho diferente. Cuidado, tá? Aqui o cross, aqui o corte, aqui, ó, o cruzamento, o ideal é, algum documento fala, não sei se é o 13 ou 24, mas fala que é menor que 5%, tem que ter. Eu não sei qual é o documento, onde está isso? E tu percebes que olhando esse crossing point aqui entre 16 e 14, quando tu compara com o mapa, bate o raciocínio. Bate, tá? Perfeito. Aqui a gente tem uma PIP de 15.4 com colapso de 3, tá bom? Perfeito. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. A complacência era 25 para essa PIP e a melhor complacência... Nem 25, Marden. Nem 25. Alguma coisa entre 25 24, né? E 23, mas mais perto do 23. Então perfeito. Daria aí 23, alguma coisa, talvez 24 de complacência. Perfeito, isso mesmo. Beleza? Alguém levantou a mão, perfeito. Alguém queira perguntar? Não tô vendo mais aí a apresentação, tu me fala, Marco, qualquer pergunta, tá? Tá. Alguém queira perguntar, gente? Turma. Pode seguir, Walter. Beleza. Tá? Então a primeira tabela já foi, tá bom? Então esse que é o crossing point. E aí eu chamo a atenção muito que o professor Eduardo Costa, que é junto com o professor Marcelo Amato, coordenam o laboratório de pneumologia lá da USP, ele falou muito a respeito disso, tá? Então, crossing point é uma avaliação de equilíbrio entre zonas de colapso e zonas de hiperdistensão pulmonar, tá? Sobre recrutamento máximo, as orientações práticas não recomendam marcha, tá? Ou evitar ao máximo, principalmente após o estudo arte. E no VM Expert, o professor Marcelo Amato até fez um comentário engraçado ali em relação a isso, né? Que ele falou que para ele o estudo arte foi algo horrível, né? Foi algo ali desesperador o resultado daquilo ali para ele. Achei legal, assim, engraçado da forma que ele destacou isso aqui lá. Mas ele estava em concordância que recrutamento máximo ele estava de acordo com a não utilização, principalmente de forma ali sem critério, tá? Sobre recrutamento submáximo, as orientações falam alguma coisa até 45, tá? Então manter um delta de pressão mais uma PIP inicial de 23 a 26, o Marden falou muito bem sobre isso, chegando a um valor de PIP mínima de 4 a 8, mas no final adicionar esse stall de 2 pontos aqui, tá? E a gente sabe todos os problemas que tem em relação a isso, tá bom? Particularmente não concordo. No VM, titular pelo crossing point, sem acréscimo, tá? Ao final, tá bom? Então, a PIP titulada é o ponto de interseção e pronto. Ventilação de alta frequência. As orientações práticas sugerem não utilizar,
tá? Em pacientes de SARA. E no VM, não lembro de ter nada a respeito disso discutido lá, tá? Agora tiveram algumas coisas que no VM foram discutidas, foram extremamente relevantes, que eu não encontrei nas orientações práticas. Botei até um asterisco, peço perdão, tá? Não vou falar tanto porque a professora a doutora Ana Carolina, tá? A doutor Roldan também pediram para a gente ter um pouco de cautela para falar a respeito desses achados, porque ainda Então são... lascou, mano. Eu já até botei aqui no grupo aqui o artigo, já aqui do Rodan aqui. que são estudos em construção, principalmente da Ana Carolina, tá num processo aí de conclusão de doutorado, tá? E ela apresentou, falou do que até então ela já tinha encontrado, que aquilo foi, cara, magnífico para mim, tá? Inclusive a doutora Ana Carolina para mim foi uma das palestrantes que mais se destacaram no evento, tá? Muito, muito mesmo. Ela trouxe um estudo que ela relacionou diferentes ângulos da cabeceira do leito com a mecânica ventilatória, com a mecânica pulmonar. Isso era Eu vi algo, muito isso. isso era algo que eu já tinha notado muito, muito, tá? Aquela coisa de todo paciente ventilar melhor com a cabeceira alta, isso não é verdade. Não é verdade. Eu já tinha encontrado em diversas situações a maioria dos pacientes nessa situação de SDRA grave, onde eu baixava a cabeceira, melhorava a mecânica ventilatória, tá? Ela está ainda em processo de evolução da pesquisa, mas analisando a parte fisiológica, tá? As alterações fisiológicas e estruturais. Ela ainda não comparou, né, essa recomendação de ventilar com cabeceira mais baixa, de 15 graus, 10 graus, comparando com outros desfechos de mortalidade, de PAV. Isso ela foi clara e afirmou que ela ainda não está nesse ponto. Ela está ainda em fins de análise e alterações fisiológicas, mas já foi algo muito bacana, tá, que ela dividiu com a gente. E eu não encontrei nada sobre influência de mudança de posicionamento no leito em relação aos cuidados, tá? Nas orientações práticas, tá bom? Outra coisa, logo em seguida a ela, o Roldan veio e apresentou uma proposta de protocolo de recrutamento, tá? E a influência da lateralização do paciente na condução desse recrutamento. Então, lógico, era uma maca que ela conseguia modificar não só cabeceira, tá, e base ali, mas ela mudava o eixo. Então, na máquina, tá, no próprio leito ali do paciente, a gente conseguia lateralizar ele só mudando o eixo. E no protocolo que o Roldan apresentou, inclusive, ele mostrou isso. Na prática lá, durante a utilização da tomografia, com um paciente ao vivo no congresso, os efeitos da lateralização. E os resultados foram bem interessantes, tá bom? Então são dois estudos que eu estou bem ansioso para me aprofundar, porque já observava que o posicionamento ele era um critério que muitas das vezes era pouco levado em conta na hora que você estava avaliando uma mecânica ou tentando implementar alguma manobra mais avançada, né? Então, lógico, por tomografia, tá, gente? Isso aqui a gente só consegue realmente ter a visão por tomografia. Sobre o bloqueador neuromuscular, a gente falou rapidamente, não tem por que eu me aprofundar muito mais agora. As orientações dizem não utilizar de forma rotineira, quando necessário, em situações de SARA moderada e grave, utilizar em bolos, né? E lá praticamente estava bem acordado esse racional. Falar um pouquinho sobre prona, tá? Que o Marcelo Beraldo falou muito bem, aprofundou muito bem a respeito disso aqui. O que as orientações práticas dizem? Pronar, se a relação estiver baixa, né, abaixo de 150, com uma FO2 alta, maior que 60, além de PIP maior que 5. Então, se nessas condições aqui, a relação persistir menor que 150, considerar a pronação principalmente nas primeiras horas, tá? Nas primeiras 12 horas ali, considerar a pronação.
sobre essa argumentação do que foi tratado lá, também no VM se apresentou em concordância, não teve nada que discordasse do que já tinha sido atualizado. Quando não pronar? Nas orientações, em situações de instabilidade hemodinâmica, instabilidade de coluna, síndrome compartimental, e aqui em amarelo, algo interessante, traqueostomia recente, considerando inclusive a janela de tempo de 15 dias. Isso aqui era algo que eu não sabia. Cansei de ter que pronar paciente com 2, 3 dias de traqueostomia, tá? Isso aqui é algo que é interessante, que as orientações práticas trazem, e eu não vi nada assim que tratasse ou abordasse a respeito no VM em relação a isso, tá? Pode ter passado batido por mim também, não tenho como contra-argumentar ou acrescentar algo em relação a esse ponto. Sobre mudança da posição de nadador. As orientações mantêm modificar de 2 em 2 horas, com utilização de coxins e tredelebook em reverso. Também no VM, tudo de acordo, não teve nenhuma discordância em relação a essas afirmações. Nas orientações, duração na prona de 16 a 20 horas, já no VM, ela pode ser maior do que 24 horas se necessário. Tá? Então, o Marcelo Beraldo foi ratificou bem essa informação lá, tá? Inclusive discutiu, mostrou pra gente estudos de prona prolongada. Que engraçado que eles são também discutidos nas orientações, mas de acordo com as orientações ainda não tem um material robusto para que de forma fiel seja orientado a prona prolongada. Já no VM, o Marcelo trouxe uma visão um pouco mais aprofundada, uma visão um pouco mais avançada em relação à tolerância do tempo de pronação, tá? As orientações consideram que o paciente responde à prona se tiver uma melhora da relação PaO2 e FO2 maior que 20%, avaliado após 1 hora, tá? E o Marcelo deu uma sugestão de especialista, então não foi nada que tinha em algum estudo, tá? Isso foi até uma pergunta de um dos participantes dele, que ele leva em consideração tirar essa primeira análise da responsividade após as primeiras 4 horas, tá? Muito disso porque ele defendeu que em algumas situações de pronação, os desfechos de melhora eles demoram um pouco mais tempo, dependendo de cada paciente. Tá? Então, às vezes, não é aquela coisa que tu vira o paciente e tudo brilha, né? Tudo são flores. Precisa ter uma certa persistência, manutenção da posição, e ele deu essa sugestão de especialista. Não trouxe nenhum estudo que comprovasse essa melhora aqui de postergar um pouco mais essa primeira avaliação. Isso é algo que era critério dele e ele utilizava, orientava ali nas suas práticas institucionais, tá? Walter, Pode uma falar. pergunta do Felipe, aqui, nosso amigo. Ele fala assim, lá no VM Expert, apareceu alguma recomendação de manter, depois da primeira prona, por exemplo, o tempo de supino ali de no mínimo 6 horas para um novo ciclo de Não, prona? mínimo de 16 a 20 horas. Não, o tempo supinado para realizar o novo ciclo. Tocar em algum momento nisso? Se o paciente... Marden, ele deve ter tocado, mas eu não notei. Perfeito. Mas eu tenho outros níveis de comparação, tá? Não do VM. Tivertes um paciente ali de no mínimo 16 horas de pronação. Supinou o teu paciente, né? Se imediatamente você vê uma piora, não precisa tu esperar 1 hora para tu voltar ao ciclo de prona. Isso é uma opinião minha, agora é opinião de especialista, tá? De acordo, e eu penso outra coisa, Walter. Eu penso que o ciclo já não é 16. Eu já penso no ciclo no mínimo de 20. Se ele já está caindo após 16, entendeu? O segundo ciclo já não vai ser pelo tempo corte mínimo, Felipe. Eu pensaria no tempo corte de 20. E se eu tivesse uma equipe ali ok ali com a mudança de braço, rosto, coxim, 24 não é nenhum problema.
problema. Olha, o que a gente tem, né, a respeito de prona é que a prona prolongada tem mostrado melhores desfechos. Isso já é claro, tá? Então pensa comigo, um paciente que ficou pronado 16 horas, com certeza não foi um paciente que instabilizou durante a prona. Porque aquele paciente que não tolera a prona, ele não demora muito tempo para te apresentar as pioras. Ou de mecânica ventilatórias, ou hemodinâmicas, ou de oxigenação. Ele não demora tanto tempo assim. Então, um paciente que está tolerando 16 horas, ele consegue tolerar 20, consegue tolerar até mais. Tá? Então, algumas situações clínicas, tu só vai ter um melhor desfecho realmente com insistência. E detalhe, tá, Felipe? Às vezes nem no primeiro ciclo de pronação. Mas muitos pacientes, eu tive um primeiro ciclo que não teve um desfecho tão bom, mas não teve uma piora. Retornei para o segundo ciclo, a mesma coisa. Ele foi melhorar de forma mais drástica no terceiro ciclo de pronação, tá? Então, às vezes, tu tens uma eficiência na prona, às vezes não é nem no ciclo inicial. Tu vai ter no segundo, no terceiro ciclo, tá? Lógico, sempre levar em consideração os pacientes que não pioram com a manobra, beleza? Em relação a PF maior que 150, com uma FO2 menor que 60, em supino, após as 4 horas iniciais, não precisa retornar prona. Acho que isso aqui entra inclusive na pergunta do Felipe, ó, tá? Isso aqui, Felipe, são nas orientações práticas agora, tá bom? Da MIB e da SBPT. Então, ela sugere o quê? Encerrou o ciclo de prona do paciente, supinou ele, fazer a avaliação após 4 horas, tá? E se ele se manter com uma PF maior que 150 e FO2 menor que 60, não precisa retornar prona, tá? E no VM, ó, deixei aqui, ó, tá vendo? Em branco, tá? Não peguei, eu não lembro de ter tido nenhuma argumentação em relação a isso. Pode falar. Tem um detalhe nas orientações aí que faltou. É o seguinte, Felipe também tocou no assunto, você suspende a prona por melhora ou estado de piora na prona. Então, isso está bem claro nas orientações. Você prona o paciente, lá está assim, quando o PF for menor que 150, FO2 maior que 60, PIP maior igual a 10. É isso que está lá nas orientações. Mas lá tem dois rodapés no arquivo que não pode ser descartado. Eu fiz isso também muito na pandemia. Se prona também o paciente, mesmo que a PF seja boa, ou tiver naquela PF borderline entre 151 a 199, se tiver disfunção de VD, tá bom? Tá lá escrito isso aí, se tiver disfunção de VD, você pode pronar, tá bom? Porque a prona minimiza ali a resistência vascular pulmonar, minimizando o VD. O terceiro ponto que está escrito lá no documento é se a mecânica pulmonar é desfavorável em supino e ela melhora em prona. Aí cria uma interrogação. Toda vez que você prona o paciente, você tem, possivelmente, melhora da complacência pulmonar e piora da complacência de caixa torácica. Quando a complacência na prona final ela é melhor, possivelmente a complacência do pulmão superou a perda de complacência da caixa. Quando a complacência do pulmão é menor na prona, possivelmente a complacência pulmonar não ganhou tanto e a complacência de perda da caixa a superou. E o que ele fala? E o que é interessante? Então, você pode também pronar nesse quesito. Eu gosto muito de um texto do italiano, esqueci o nome dele agora, fugiu da cabeça. Luciano Gattinone, né? Ele fala assim, o Gattinone, desculpe o termo, a merda que você fizer em prona vai ser muito menor do que você fizer em supino. Então, é basicamente isso. Então, a resposta seria essa, entendeu? Em prona, os malefícios são menores, entendeu? Seria basicamente isso ali, as condições. E o último tópico que eu trouxe aqui para vocês foi a utilização da ECMO, né? E aqui eu dou um adentro que foi sensacional, né? Perdoa-me realmente, eu busquei aqui e tal, não consegui pegar o nome do perfusionista da Gettysburg que foi lá e deu um show, né? Falando sobre ECMO. E ele até citou na questão de alguns manejos, relacionou ali
com alguns direcionamentos clínicos, como o Prona. Então, as orientações práticas, por exemplo, da AMIBS e SBPT fala que não há contraindicação de você pronar paciente em ECMO, tá? Mas que sejam em centros com alta capacitação, tá? Então, em resumo, equipe treinada, tá? Equipe treinada. Ontem eu vi, inclusive, uma palestra do professor Valmor aqui em Belém, que ele mostrou um vídeo, né, de um paciente sendo pronado em utilização de ECMO. Estavam em torno do leito 9 pessoas. Só para manejar e segurar a ECMO durante a pronação eram 2, tá? Mas estavam pronando ali. E detalhe, tá? Desfechos bem interessantes. E no VM Expert aqui, o perfusionista que eu acabei de citar, da Guedes, que deu um show lá. Depois eu vou jogar no grupo, eu vou achar ali o Insta dele, tá bom? Ele foi sensacional, né? Ele fez quase que uma demonstração ali prática ali de todo o manejo ali da ECMO, tá bom? Igual algumas notas que eu botei aqui no final, ó. As informações em branco não foram mencionadas diretamente ou está pendente de análise para dupla checagem de informações com os autores e palestrantes do VM Expert, tá? A tabela aqui em questão, ela tá em construção, tá bom? Então o evento foi muito recente, eu ainda tô tendo tempo de rever o que eu anotei, tô estudando, tô entrando em contato com alguns palestrantes, inclusive vou pedir ajuda do meu amigo Eduardo Rodrigues, que é um dos responsáveis pelo evento lá, para ele me ajudar nessa comunicação, para que eu monte um bom material e consiga divulgar esse conhecimento, esse achado com vocês. Falando rapidamente sobre o evento, tá? Eu trouxe algumas fotos legais, tá, do evento. Esses são todos os organizadores do evento, tá? Aqui tá o Eduardo, o Éder, tá o Thiago. Eu esqueci o nome dele aqui, me perdoa, e o Marcelo Alcântara aqui da plataforma Xlang. Não é o Marcelo, ele era convidado, palestrante, e os demais que eram os responsáveis. Dentre eles, tenho um grande contato com o meu amigo Eduardo Rodrigues, tá? Inclusive, ele, por intermédio dele, que eu conheci o evento, me encantei e foi muito bem recebido lá por ele e por toda a sua equipe, tá bom? Aqui estou citando, mostrando para vocês as referências que eu utilizei durante a apresentação, tá? Então, a doutora Elga, que foi a responsável pela palestra sobre o uso da ultrassonografia, inclusive diversificando ela nos demais cenários clínicos, não só na SDRA, tá? A doutora Ana Carolina, que, nossa, eu até brinquei com ela, ó, tá preparada aí para ter um novo fã, ela foi para mim espetacular, junto ali com o doutor Marcelo Amato e o Eduardo Costa, tá? Os 3 para mim foram os que mais se destacaram, tá? Os demais foram excelentes, mas esses 3 assim brilharam muito. E aqui o Dr. Rolim, né, demonstrando aqui o protocolo de lateralização, ao vivo durante ali o manejo do recrutamento e utilizando associado ali a leitura da tomografia por impedância elétrica. Aqui à esquerda, o Dr. Marcelo Beraldo estava falando lá dos states com a gente, sobre prona. Aqui à direita, o Dr. Eduardo Costa, tá? Falou ali sobre ventilação protetora, vili, psili, relacionou a sincronia, potencial de recrutabilidade, enfim. Ele deu uma viajada muito bacana para quem curte ventilação. E aqui o homem, né, Dr. Marcelo Amato, que falou muito sobre responsividade à PIP, recrutabilidade pulmonar, a condução da titulação, né, alguns achados. Cheguei a participar também lá de um mini podcast, está no evento já já. A equipe da Lumina vai estar divulgando e eu vou dividir ele com vocês aqui uma foto de recordação, obrigado. uma foto de recordação com o Dr. Marcelo Amato. O evento foi espetacular, tá, gente? Eu deixo aqui, inclusive, o meu convite, né, a todo mundo que ama ventilação aqui, ama a terapia intensiva, de estar participando do VM Expert. A gente não sabe se ano que vem vai ter, eles não confirmaram ainda, talvez fique de 2 em 2 anos, tá bom? Mas ainda vão falar mais a respeito disso. É por aí, gente. A gente termina a apresentação por aqui. Se alguém tiver aí alguma dúvida, um questionamento, fica à vontade. Volto a te agradecer desde já aí, a apresentação foi muito boa.
E já pedir para te compartilhar essa tabelinha com a galera, né? A galera achou top aí, com certeza. Eu quero Tabela, compartilhar quando ela estiver toda fechada, né? Eu já tá consegui ter o certo. feedback de alguns palestrantes já. Quando tiver Já, legal, toda já fechadinha, a tiraram o gente... print, mano. A galera tirou print já foi. Não, não tá pronta ainda, tá, gente? Foi tudo muito rápido, tá? Eu não tinha... Eu peguei nos papéis, eu tô pegando nos papéis acho que há uma semana. Ainda tô anotando, só que eu consegui tirar o que tinha de link com SDRA. E que fique claro que o evento, ele é multi, né? Ele não fala só de SARA, né? Ele fala de Perfeito. todos os aspectos de condução ventilatória. Então, consegui puxar. Tá informação, mas eu vou divulgar oficialmente lá nas redes sociais. Beleza, gente, muito obrigado. Foi um prazer aí estar com vocês. Obrigado ao Walter, trouxe essa excelente palestra para a gente. Então, todo mundo está atualizado em STRA aí, os principais pontos. Se você tiver uma dúvida, essa aula vai ficar gravada no GW Saúde, né, Walter? No Vou, canal do GW. assim que disponibilizar que subir, eu já entro em Coloca o link lá. contato e isso. Permaneça num grupo, né, que a gente criou. A gente vai estar alimentando, dividindo, sempre o Marden tá fazendo eventos, né, de cunho muito aprofundado. Eu sempre vou divulgar aí para vocês, pra gente estar Essa sempre aula, discutindo. tá, gente, acontece toda quinta-feira, às 8h30, tá? São temas diferenciados. O tema é relacionado à próxima quinta-feira, que é no dia 14. O tema é relacionado à terapia de remoções brônquias, de remoção de secreções pulmonares. É um tema bem legal. Vai ser um tema interessante, como realizar as manobras. E dia 21, os alunos, as meninas aqui, a Raíssa e a Larissa, vão trazer um tema bem legal sobre desmame. Eu vou falar só sobre o teste de expressão espontânea. Tem artigo novo saiu a semana passada. Elas vão trazer ali como fazer, vai ser bem legal. E vão trazer sobre alguns índices preditivos, tá bom? Então vai ter índices preditivos e TRE junto. Esses dois itens, que é um item muito forte, tem crescido bastante. Vai ser na data de 24. Então, próxima semana, terapia de remoção, e na outra semana, TRE e índices preditivos, tá bom? Valeu, galera, um abraço. Obrigado, Walter, aí. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, tá? Tamo Valeu, junto, um gente. grande Um abraço. abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.